Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão conectados conosco também, via satélite, a todos a paz do Senhor. Nosso assunto é Cantares de Salomão, e eu quero iniciar essa aula lendo o capítulo 4 com os irmãos, capítulo 4, verso de número 6. Capítulo 4, verso 6. A gente fazer uma recordação, assentados mesmos. Vamos recapitular um pouquinho. Nós estamos aqui no quarto período, no terceiro período nós estudamos o quarto capítulo. Então vamos recapitular só para nós nos situarmos naquilo que vamos falar. Os irmãos sabem que o livro de Cantares é um livro que fala a respeito da escatologia, fala a respeito do fim dos tempos, né? O estudo das coisas do fim. Então fala muito da volta de Jesus, e é um assunto que interessa para todos nós. Nós precisamos saber, conhecer a palavra naquilo que se refere à volta do Senhor Jesus. Então vamos lá, verso 6, nós vamos usar muito a Bíblia. Então deixem a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler juntos, os irmãos vão nos ajudar nessas leituras. Vamos ler verso 6. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero mostrar para os irmãos aqui. O livro de Cantares é um livro profético, essencialmente profético. Quem foi o autor do livro? O escritor do livro? O autor foi o Espírito Santo, é o Espírito Santo, né? Mas quem escreveu? Salomão. Salomão viveu aqui, vamos colocar aqui, Salomão aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. 1000 antes de Cristo, certo? Aqui nós temos o período da igreja. Nós estamos aqui, olha, prestem atenção. Qual é o maior anseio da igreja? É o arrebatamento. Maranata, o Senhor Jesus vem. É o nosso anseio. O texto que nós lemos fala desse momento, o refrescar do dia para a igreja, quando as lutas já se passaram. Então ele diz assim: antes que refresque o dia. Então o refrescar do dia para nós é o arrebatamento. Então aqui está o arrebatamento, e aqui a igreja fiel que aguarda ansiosamente esse momento glorioso que o Senhor tem preparado para nós. Muito bem. São 2000 anos de história, aproximadamente, não é? Mais 1000 aqui. Quem veio? Desceu da sua glória, se fez carne, o Senhor Jesus Cristo, aqui. O que diz o texto? Vamos entender o texto para nós caminharmos no tempo. Os irmãos aprenderam lá na aula de Bíblia o tempo de Deus e o tempo do homem. Lembram disso? Qual é o tempo do homem? Cronos. É o nosso tempo. 70, 80 anos, 100 anos, os mais fortes 120 vão para o Guinness Book, né? Mas e o tempo de Deus? Como é que chama? Kairos. Muito bem. Aqui nós estamos falando de que tempo? Por enquanto, 1000 antes de Cristo, 2000 depois de Cristo, 3000 anos de história. 1, 2, 3000 anos, né? Tempo do homem. Mas o livro é essencialmente profético. Não é verdade? Nós estamos estudando, ele está classificado na Bíblia entre os livros poéticos. Mas o que nos interessa é a revelação da profecia. Isso nós aprendemos desde o principiante. Então qual é a revelação aqui? Então vamos lá. O que diz o texto? Me ajudem. Antes que refresque o dia. Então o refrescar do dia para a igreja está aqui. Qual é o antes? Bom, Salomão está falando aqui
mas a voz é do Senhor Jesus. Antes que refresque o dia, o que ele tem que fazer? Irei, leiam aí por favor, me ajudem. Irei ao monte da mirra e ao outeiro de incenso. Então, antes que refresque o dia, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. O que é o monte da mirra? O que foi o monte da mirra para o Senhor Jesus? O Getsemane. O outeiro do incenso, o Gólgota. Entenderam? Viram como o livro anda no tempo de Deus? Salomão está escrevendo aqui 1000 anos antes de Cristo, mas o Senhor Jesus já está dizendo, antes do arrebatamento, antes que se cumpram esses detalhes todos proféticos que estão no livro, eu preciso cumprir o projeto de salvação, o plano de Deus para a salvação do homem, que é ir, um justo morrer pelos injustos, ir ao monte da mirra e ao outeiro de incenso. Amém? Entenderam?